Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. E se você tem a apostila, você pode acompanhar o livro na página 16. O tema é implantando na igreja a mentalidade de discipulado. Glória a Deus. Página 16 do nosso livro, se você tiver, já está o texto ali escrito. Diz-nos assim a palavra do Senhor, João 15 e 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Agora vamos ler o versículo de número 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, ou a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui, no tempo que me resta, uma reflexão a respeito de como implantar na igreja a mentalidade do discipulado. Em poucas palavras, mas eu, no período de preparação, de idealização do que eu iria falar, eu me deparei, com uma ilustração muito interessante desse livro, chamado A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, do pastor Colin Marshall e Tony Payne, que são pastores australianos, e eles ilustram a igreja como a maioria das igrejas é uma mistura de treliça e videira. Para nós entendermos a mentalidade de discipulado, primeiramente, antes de mudar a mentalidade, nós temos que entender qual é a mentalidade de discipulado. E eu, ocasionalmente, estava retornando da cidade de Cascavel na semana passada, e eu me deparei com uma videira, um parreiral. E eu pensei, é aqui mesmo que eu vou basear a minha ilustração. Então eu vou passar para os irmãos um vídeo. Eu tenho ainda alguns minutos, Esse vídeo ele vai durar uns 8 minutos aproximadamente. Eu vou falar mais uns 10 ou 12 minutos para nós encerrarmos. Mas esse vídeo, irmãos, ele traz um pouquinho da explicação dessa analogia para você entender qual é a mentalidade do discipulado. Tá certo? Então, nós vamos pedir para o pastor Cássio, a equipe, ele projetar para nós o primeiro vídeo. Olá, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Juari Carlesso e estou aqui hoje na cidade de Palmeira, no Paraná. Encontrei aqui, passando pela BR-277, essa videira, esse parreiral, e eu resolvi compartilhar com vocês algo interessante sobre a obra de Deus. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas da videira. Pensando na mentalidade do discipulado que a igreja precisa ter, e no tema que me foi proposto no Congresso Discipulado para o Brasil, como implantar a mentalidade do discipulado na igreja, eu lembrei-me deste livro, A Treliça e a Videira, que foi escrito por 2 pastores australianos, Colin Marshall e Tony Payne, onde um deles conta uma experiência em que ele está na sua casa, no seu quintal, observando
duas treliças que ele tinha. Uma treliça bonita, bem pintada, bem arrumada, mas que não tinha nenhum tipo de vida em cima dela. Ela estava bem organizada, mas estava sem vida. Era uma treliça como essa aqui, em que não havia nada sobre ela. Ela daria sustentação para algum ser vivo, no caso uma videira. E do outro lado do seu quintal ele viu também uma outra treliça, que por sua vez tinha ali uma planta, era o jasmim. No nosso caso aqui, existe uma estrutura que é formada pelos palanques e pela treliça que segura, que dá sustentação à videira. E aqui vocês estão vendo, então, uma videira que está agora na fase de crescimento, na primavera, começando a expor os seus brotos. Aqui está os futuros frutos de uva, e ela vai crescer, se expandir e tomar conta de toda essa parte da treliça. Essa treliça não vai mais aparecer quando chegar a época da frutificação e da colheita, porque ela vai estar tomada pelos ramos da videira, que brotam do caule que está plantado aqui. E ele usou essa metáfora, essa comparação, para mostrar para nós as duas obras que podem acontecer de fato na igreja. E as duas obras que são importantes, mas que nós não podemos negligenciar uma delas. A obra de treliça, que é criar estruturas, que é criar sustentação para a videira. É formar, organizar atividades, organizar departamentos, organizar comissões, estratégias, erguer templos, enfim, trazer toda a estrutura para que a igreja tenha uma estrutura. Porém, queridos, essa estrutura, ela tem que servir para que outra obra aconteça, que é a obra de videira. A videira, ela produz por si só a vida. Ela cresce, ela se desenvolve porque ela foi plantada em um solo fértil, foi fertilizada, foi cuidada, foi podada. E agora, estando sobre uma treliça boa, ela vai poder se expandir, ela vai crescer, esses ramos, eles vão tomar conta desse espaço vazio, e praticamente essa estrutura de treliças, ela vai desaparecer. E o que vai aparecer vai ser a videira. A videira vai tomar conta, a vida vai tomar conta, os frutos, eles serão notórios, e as sementes poderão gerar novos frutos. Sabe o que nós queremos dizer com isso? É que a mentalidade da igreja, ela precisa estar focada não na treliça, embora seja importante, embora seja necessário, embora nós tenhamos que ter estruturas, mas essa estrutura, ela serve unicamente para servir a videira. Você já viu igrejas por aí afora? Você visita templos históricos de 100, 200, 300 anos, onde meia dúzia de pessoas se reúne, e alguns até na Europa são vendidos para casas noturnas. São estruturas, mas que com o passar do tempo não formaram discípulos, ou seja, não teve vida. E nós, queridos irmãos, devemos fazer a obra de videira. A obra de videira é gerar vida, é produzir frutos. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. A vara que está em mim que der fruto, essa vara, ela vai produzir mais frutos, ela vai limpar, o Pai vai limpar, o lavrador vai cuidar. E a vara que não der fruto, ela vai ser cortada, ela vai ser eliminada, ela vai sair, porque a videira precisa produzir frutos. Então nós temos que fazer trabalhos estruturais, nós precisamos organizar a igreja, nós precisamos fazer tudo o que precisa ser feito na área de organização, na área estrutural. Porém, queridos, nós não podemos deixar que a vida, ela saia,
que a obra de treliça se torne prioridade. A prioridade é a obra de videira, é fazer discípulos, é ganhar almas para o reino de Deus, é alcançar vidas para o reino de Deus. Portanto, eu quero te desafiar, você líder, você pastor, você discipulador, homem e mulher de Deus, a pensar se a sua igreja, o seu grupo, o próprio grupo de discipulado, ele está produzindo vida. E aqui eu acho nesse livro algumas perguntas interessantes. Por exemplo, qual é o propósito da videira? Como ela cresce? Como a videira se relaciona com a minha igreja? O que é obra de videira e obra de treliça? E como nós podemos saber a diferença? Em que partes diferentes pessoas realizam o crescimento da videira? E como posso ter mais pessoas envolvidas na obra de videira? E qual é o relacionamento correto entre a treliça e a videira? Na nossa ministração nós queremos focar esses assuntos. Nós queremos trazer para os irmãos essa explicação e também desafiar você a investir no discipulado. Discipulado é obra de videira, é investir em vidas. A igreja precisa mudar a mentalidade. E o nosso desafio é levar desse congresso discipulado para o Brasil, para as nossas igrejas, para os nossos grupos, para a nossa casa, uma mudança de mentalidade, em que nós venhamos a colocar a prioridade no lugar certo. A prioridade são pessoas e não estruturas, são pessoas e não coisas. A estrutura é importante, é necessária, e nós temos que fazer com um propósito, para que a videira possa florescer e possa produzir frutos baseada nessa estrutura. Então, se você estiver apenas uma estrutura vazia, ela não tem propósito. Agora, quando a estrutura tem videira, quando a treliça, ela tem uma videira atrelada a ela vai produzir frutos e ela vai cumprir o seu papel, o seu propósito. Portanto, que Deus te abençoe e que nós possamos juntos aqui compartilhar e crescer nas experiências desse 5º Congresso Discipulado para o Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, foi meio improvisado, né, o negócio aí. A gente fez, o pastor Emerson foi o cinegrafista, foi na beira de uma BR, vocês viram alguns sons, mas foi esse improviso aí. Eu achei interessante trazer o vídeo para os irmãos, porque ele, vendo, a gente consegue captar melhor a ideia. Uma treliça é uma estrutura reticulada, né, resultante da combinação de várias barras entrelaçadas, ou seja, pode ser vertical ou horizontal. No caso daquele parreiral, né, nós vemos que um exemplo típico de um pé de uva ali, uma videira, que estava em crescimento e queria tomar conta daquele parreiral. Ou seja, quanto mais vida uma igreja tiver, quanto mais obra de videira, menos as estruturas vão aparecer. As estruturas são importantes, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque pela visão do nosso pastor presidente, ele é um grande, exímio administrador e um grande construtor também. Eu estava fazendo as contas, né, não sei se está certo, mas nos últimos 6 anos e meio foram construídas 41 igrejas, e mais 6 ou 7 igrejas que estão em construção. Mas, queridos, se você falar da igreja de Joinville, as pessoas não vão mencionar os templos, eles não vão lembrar dos templos, embora os templos nossos estão entre os templos mais confortáveis e talvez mais estruturados. Mas o que sobressai é o discipulado, é a evangelização, é a missão, é a obra de videira. E eu não estou aqui dizendo que a estrutura não é importante, é importante. Só que o nosso foco principal deve ser a obra de videira, ou seja, discipular. No momento que nós paramos de fazer discípulos, no momento que nós deixamos de ganhar almas, de discipular, de batizar pessoas,
a igreja já está decretando a sua falência, a sua morte. Eu citei no vídeo, eu quero repetir para você, existem igrejas, irmãos, que foram alvos do grande avivamento. Alguns pastores aqui tiveram o privilégio de ir em igrejas onde pregaram Moody, onde pregaram John Wesley, onde aconteceram coisas que estão marcadas na história, mas que hoje, talvez se não fosse pelo turismo, não teria condições nem de sustentar a manutenção do templo, porque pararam de fazer discípulos. E o nosso desafio, irmão, principal, é nós mudarmos a mentalidade qual deve ser? A mentalidade de discipulado. A igreja, ela precisa viver a mentalidade de discipulado. E quando eu falo igreja, eu não estou falando a nível só institucional, eu estou falando a nível pessoal. Eu sou igreja e você é igreja. Durante o congresso, vários preletores aqui falaram da grande comissão, que Jesus disse para todo crente, para todo discípulo, que ele deve fazer discípulos de todas as nações. Então, eu e você temos esse compromisso como igreja. E quando chegarmos no céu, irmãos, Jesus não vai perguntar, embora tudo isso é importante, quantos congressos você realizou? Você que trabalha com algum departamento, por exemplo, na porta da igreja, é um trabalho muito importante. É um trabalho treliça, para que as pessoas entrem na igreja, sejam bem atendidas, tem que ter alguém ali trabalhando, um trabalho fundamental. Mas não é um trabalho que gera discípulos. Jesus não vai perguntar para você quantas escalas você cumpriu na porta, embora aquilo que você assumiu é importante e você deve fazer com fidelidade. Mas o que o Senhor está esperando de nós é quantas vidas nós conduzimos a Ele. Quantas pessoas estarão no céu por minha causa e por tua causa? Ah, pastor, mas esse negócio é para os pastores, é para os obreiros, é para todo crente. Se Jesus disse para você ir de fazer discípulos, é porque Ele te dá capacidade, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade. E mais uma coisa, Ele está contigo até a consumação dos séculos. Ele está com você. Por quê? Porque a vida, meu irmão, ela não é um compromisso de gerar vida, o ramo, ele não tem esse esforço, mas como ele está ligado no caule, o frutificar é natural. Se você estiver ligado em Jesus, Jesus disse assim, se estiverdes ligados em mim, e a minha palavra estiver em vós, nós temos que estar ligados na videira verdadeira, para produzir fruto de videira, a obra de videira. Agora é interessante, queridos, que a mentalidade nossa, ela deve ser uma mentalidade de discipulado. O pastor Sérgio, ele sempre usa uma frase que eu acho fantástica, que evangelismo é dar um copo com água, ou seja, nós vamos matar a sede do sedento, mas ele vai voltar, possivelmente a ter sede, é claro, porque um copo com água não vai matar a sua sede. E no sentido espiritual, quando nós ministramos algo para alguém, nós estamos levando um copo com água, nós estamos matando a sede, mas o discipulado, o que ele é? Ele é mostrar a fonte, para que a pessoa busque na fonte, para que ela tenha a fonte em si. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos entender, o discipulado é a obra de videira, é aquilo que Deus requer que nós façamos. É claro que existem várias atividades discipuladoras. A pregação é uma atividade discipuladora, o aconselhamento é uma atividade discipuladora, uma visita, mas nós temos que ter os fundamentos do discipulado como prioritários. Quais são os fundamentos? O relacionamento pessoal e o estudo da palavra de Deus. Quando nós nos relacionamos, quando nós cuidamos, quando nós nos comprometemos com o outro e ensinamos a palavra de Deus e cuidamos dessa vida, nós estamos cuidando para que a videira frutifique, nós estamos fazendo a obra de videira.
O discipulado cristão, segundo Kate Phillips, é o relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, em que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. Eu quero concluir aqui, não vai dar para entrar nas mudanças de mentalidade, e nem no pastor como protagonista da implantação da mentalidade de discipulado da igreja. Esses itens você deve ler em casa e também procurar estudar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero fazer um comparativo com uma igreja que faz discípulos e uma igreja discipuladora. Parece a mesma coisa, né? Assim como uma igreja missionária e uma igreja missional. Parece a mesma coisa, mas não é. A comissão do centenário da Assembleia de Deus de Santa Catarina tem desmistificado um pouco essa ideia. Uma igreja missionária é uma igreja que tem atividades missionárias e que ela envia missionários, sustenta e tem atividades missionárias. Agora, uma igreja missional, conforme o pastor também já citou aqui, é uma igreja que ela vive a missão de Deus no seu dia a dia, onde cada crente, ou a maioria dos crentes, além de ser um mantenedor de missões, mas ele é um missionário onde ele está. E eu quero usar essa analogia também para trazer para nós o que é uma igreja que simplesmente faz discípulos e uma igreja discipuladora. Uma igreja que simplesmente faz discípulos é uma igreja que vai crescendo e vai desenvolvendo, mas de uma forma aleatória. Uma igreja que não tem um planejamento na área de discipulado. Uma igreja que as pessoas se convertem e alguns até permanecem, mas como sobreviventes, né? O pastor Mário, ele costuma dizer nas palestras dele, que quando muita gente diz, olha, no meu tempo, quando eu me converti, não precisava de discipulado. Eu não precisei de discipulado, mas se for analisar, quantas pessoas se converteram na mesma época e não permaneceram? Porque faltou discipulado. Então, aquele que não é discipulado, ele é um sobrevivente, ele foi feito um discípulo, mas muitas vezes ele não está reproduzindo, não está multiplicando, porque não houve aquele cuidado devido no início da sua fé. Então, acontece o discipulado, de alguma forma acontece, na pregação da palavra, atividades discipuladoras, evangelização, mas não na sua plenitude. Agora, uma igreja verdadeiramente discipuladora é uma igreja onde cada cristão está particularmente envolvido na obra de discipulado, na obra de videira. Ou seja, eu não me contento, eu posso ser um obreiro, por exemplo, pastor, administrar atividades na igreja, administrar recursos, organizar, enfim, congressos, eventos. Eu posso trabalhar e ajudar a organizar a estrutura da igreja, reformas, construções, tudo isso. Mas eu preciso também ter momentos em que eu vou fazer a obra de videira. Eu tenho que ter o meu grupo de discipulado. Eu tenho que ter pessoas que estão sendo discipulados por mim. Eu tenho que fazer esse cuidado pessoal. E, para concluir, irmãos, só através da mentalidade do discipulado é que nós vamos ter o crescimento, conforme o pastor Raifran citou ontem aqui, o crescimento com quantidade, com qualidade. Tem gente que é inimigo da quantidade, Existem pessoas que dizem, não, Deus só quer qualidade, e aí a quantidade fica aquém, mas sempre na Bíblia você vai ver parábolas falando de quantidade. Inclusive o pastor Marco Aurélio, na sua matéria, diz que tem mais textos na Bíblia falando na questão de finanças, de crescimento, de multiplicação, do que da própria doutrina da salvação. Porque Deus, ele cita desde o começo quantidade. Então, Deus quer a salvação de todos, mas a qualidade é o que vai
realmente produzir o fruto. E qual é o fruto? Nós vemos no Novo Testamento alguns tipos de fruto. O primeiro fruto é o fruto do Espírito, atitudes santas. Outro fruto, comportamento justo, fruto de justiça. Qual é outro fruto? Louvor a Deus, o fruto de louvor. E também, principalmente, conduzir outros a serem discípulos de Jesus. Esses são os frutos, de acordo com o Novo Testamento, que nós devemos produzir. Então, essas coisas, a questão da quantidade e qualidade não se separam. Elas têm que caminhar juntas. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter uma mentalidade de discipulado. Eu tenho que ficar me perguntando, quantas pessoas eu estou cuidando? Quantas pessoas eu estou ministrando? Quantas vezes por semana eu estou fazendo a obra de videira? Eu estou transferindo vida através da palavra de Deus. Eu preciso me perguntar como cristão. Pastor, mas eu venho para a igreja e dou o dízimo. Eu venho na escola dominical, já está bom. Meu irmão, não está bom ainda. Embora isso tudo é importante, é necessário. Mas o que Deus quer de nós é que nós façamos discípulos. Não adiantava nada esse templo se não tivesse nenhum crente aqui. Mas essa treliça, irmãos, ela está linda. Porque está cheio de frutos, aqui está cheio de videiras. Aleluia, está cheio de ramos da videira, e você é um ramo produtivo, glória a Deus. E nós queremos, irmãos, que os nossos templos fiquem pequenos, e que tem que derrubar e acrescentar e comprar outros, e a igreja, todas as atividades, elas têm que ser mais trabalhadas. Isso vai ser o que? Consequência da quantidade de pessoas que foram alcançadas dos frutos da videira. Se coloque em pé nesta manhã. Se você observar um ramo de videira, irmão, ele não serve para fazer lenha, fazer fogo. É uma madeira que não tem utilidade para fazer fogo. Se você observar o ramo da videira, não dá para fazer móveis, não dá para fazer um banco como esse que os irmãos estão sentados. Eu costumo dizer nas minhas palestras, que o ramo da videira, ele só presta para uma coisa, ele só tem uma serventia, Diga assim, olha no olho do teu irmão, olha no olho da quem está mais próximo de você e diga assim, irmão, você não presta para nada, a não ser dar frutos. Amém, meu irmão? O ramo de videira, irmão, não presta para nada, ele só presta para dar fruto. Amém? Glória a Deus. E você é um ramo de videira e que quer frutificar. Aleluia. Eu quero que você, se possível, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar ao Senhor agora. Aleluia. Uma palestra um pouquinho diferente, irmãos, bem fora do normal. Mas eu quero que você saia daqui com essa mentalidade, com essa figura na sua mente. E pense assim, como eu posso produzir fruto hoje? A quem que eu vou ministrar hoje? Para quem que eu vou discipular hoje? Como que eu posso abrir um grupo de discipulado essa semana? Como eu posso ganhar o meu amigo para Jesus nessa semana? O que que eu tenho que fazer para ministrar a vida de alguém? Como é que eu vou ganhar o meu vizinho? Será que se eu levar lá um bolo na casa do meu vizinho? Será que se eu levar lá um presentinho para aquele vizinho que eu nunca visitei? Será que eu posso de alguma forma fazer algo que eu consiga alcançar pessoas e ministrar a pessoas? Feche os teus olhos agora e pense em alguém que você quer ganhar para Jesus. Pense em alguém que você quer ministrar, e uma pessoa que Deus colocou no teu coração, talvez está desviado ou não serve a Deus ainda, mas que precisa, aleluia, de um toque de Deus na sua vida, que precisa que você vá até ela e faça obra de videira. Pode começar a orar, meu irmão, pode começar a falar com Deus. Amado Deus e querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo,
nós nos colocamos diante da Tua presença santa e gloriosa, para Te louvar e Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações, no Congresso Discipulado para o Brasil. Pai querido, eu Te peço, Senhor, venha guardar os Teus filhos na Tua bênção e na Tua paz. Venha, meu Deus amado, nos dar, Senhor, uma mentalidade de discipulado, que nós venhamos, Senhor, dormir pensando em discipulado, sonhar com o discipulado, praticar o discipulado, que seja, meu Deus amado, a primeira prioridade do dia, que nós venhamos, meu Pai querido, a passar o dia, Senhor, pensando em como ministrar, em como fazer a obra de videira, em como fazer o fruto produzir, em como nós, Senhor, alcançarmos esses frutos e fazermos eles se multiplicarem para a glória do Teu nome. Cria em mim, Senhor, um coração como o Teu, um coração que se movia de íntima compaixão pelas vidas, um coração discipulador, um coração, Senhor, comprometido com os valores do Teu reino. É o nosso pedido, Pai. Usa cada um dos irmãos, visita os seus lares, as suas famílias, visita, Senhor, os seus grupos de discipulados, seus amigos, vizinhos e parentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.